Muito bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as tensões residuais que surgem em perfis laminados e soldados. Mas, enfim, o que são as tensões residuais, né, que surgem em perfis laminados e soldados? É o que a gente vai ver na sequência. Então, vejam só para introduzir o conceito, né, para introduzir o conceito do que são tensões residuais, eu trouxe aqui esse exemplo de uma chapa de aço que tem uma espessura T, certo? Uma espessura T, e ela tem aqui três porções: as duas porções de extremidade e a porção interna. Então vejam só, nós aquecemos uniformemente, né? Imagine que nós aquecemos uniformemente essa chapa, só que por algum motivo essa porção interna, né? Essa porção interna possui ali uma espécie de isolamento térmico e ela vai acabar resfriando por último. Então nós aquecemos essa chapa uniformemente, essa chapa vai perder calor para o ambiente, só que as extremidades vão perder calor mais rápido, tá? As extremidades vão perder calor mais rápido, enquanto que a parte central vai perder calor de forma mais lenta, de repente, porque ela tem ali um isolamento térmico. Mas isso não é importante para a gente agora. O que importa é que essa parte central, ela é a que sofre perda de calor de forma mais lenta, ou seja, ela vai ser a última que vai resfriar nessa chapa. Então, imagine então que essas partes, né, essas três partes possam se deformar de maneira livre, né, para que a gente faça aqui uma analogia bem simplificada com aqueles exercícios lá de resistência dos materiais. Então, as extremidades do nosso perfil vão sofrer um encurtamento depois do resfriamento do perfil, certo? E aí elas vão ficar com o comprimento LF e no mesmo tempo, tá? Nesse mesmo instante, a parte central do perfil ainda não sofreu encurtamento, ou seja, ela ainda não resfriou completamente. Lembrando que nós temos que ter compatibilidade de deformações nesse nosso conjunto. Então, a deformação dessa chapa tem que ser igual à deformação dessa. Então, embora essa parte central do nosso perfil ainda esteja aquecido, as deformações nele têm que ser iguais às deformações das extremidades dessa nossa chapa. Então, portanto, basta agora a gente associar quem são os esforços. Vejam só, a parte central tem uma tendência a querer diminuir de tamanho, certo? Diminuir de tamanho, enquanto que as extremidades já sofreram resfriamento, ou seja, elas já atingiram o comprimento final. Então, portanto, as extremidades vão impedir que a parte central sofra o encurtamento por causa do resfriamento final dela. E aí, consequentemente, a parte central do nosso perfil fica tracionado, enquanto que as extremidades, né, por ação e reação, as extremidades por princípio de ação e reação, ficam comprimidas. Ou seja, né, no final de toda essa história, a parte que demora mais a sofrer o resfriamento, no final da história ela fica tracionada, enquanto que as partes que sofrem resfriamento de modo mais rápido, elas ficam comprimidas. Vale aqui que vocês tomem atenção para o seguinte fato. O nosso perfil, se eu fizer o somatório das forças na seção transversal, né? O somatório das forças horizontais nessa seção transversal, vocês vão ver que o somatório das forças, aliás, vocês têm que obedecer, né? Que o somatório das forças normais na seção transversal, ou seja, pegando essa componente, essa e essa, tem que ser igual a zero. Ou seja, as tensões residuais, elas apenas alteram o panorama de tensões ao longo da seção transversal, mas os esforços gerados por elas são nulos, tá bom?
Na sequência, nós vamos ver o que é que acontece então na fabricação dos perfis laminados. Nós vimos na aula anterior que os perfis laminados eles são fabricados em um processo de laminação a quente, ou seja, eles são aquecidos a temperaturas acima de 1000 graus Celsius. E aí nesse processo de laminação, aliás, após esse processo de laminação, esses perfis vão sofrendo um resfriamento lento, sendo que algumas porções do perfil resfriam mais rápido, enquanto outras resfriam de forma mais lenta. Então, as extremidades do perfil, né, as extremidades das abas das mesas, do perfil I, por exemplo, e a parte central da alma do perfil, elas têm um maior contato, uma maior superfície de contato com o ambiente e, por isso, elas acabam tendo um resfriamento mais rápido, enquanto que as partes centrais ali de encontro entre as mesas e a alma, elas resfriam de maneira mais lenta, né? E aí, consequentemente, como essas partes em vermelho, né, do encontro da alma com a mesa, elas resfriam de maneira mais lenta, então nós temos aqui tensões residuais de compressão. Obviamente que a distribuição não é uniforme, como vocês estão vendo aqui na minha ilustração. Enquanto que nessas outras extremidades do perfil, nós temos tensões longitudinais de tração, tá? Se nós fizermos ali uma análise numérica transiente, certo? Uma análise numérica transiente, vocês vão ver que o diagrama de tensões, né? O diagrama de tensões na mesa e na alma segue mais ou menos esse panorama que está ilustrado aí, né? Então, nós temos aí, na parte central da mesa, nós temos tensões de compressão. Na parte central da mesa, nós temos tensões de compressão. Enquanto que nas extremidades da mesa, nós temos tensões de tração. Já na alma, a parte central da alma fica comprimida, tá? Enquanto que as extremidades ficam tracionadas, tá? Essa a ideia por trás das tensões residuais que surgem no processo de fabricação dos perfis laminados a quente. No caso de uma chapa, né, do processo de laminação de uma chapa, toda a chapa sofre ali uma elevação de temperatura uniforme, só que a parte central do perfil, né, a parte central do perfil sofre um resfriamento mais lento, enquanto que as extremidades sofrem um resfriamento mais rápido. E aí, consequentemente, nós temos tensões de tração na parte central da chapa, enquanto que nas extremidades nós temos tensões de tração, tá bom? Essa é a ideia por trás das tensões residuais no caso de chapas laminadas. Para o caso de perfis soldados, a ideia é parecida, né, com a dos perfis laminados. O que acontece? No processo de soldagem, os perfis sofrem localmente um aquecimento, tá? E aí até mesmo ao longo do processo de soldagem, o cordão de solda ele vai resfriando à medida que o operário vai avançando. E aí, consequentemente, algumas partes do perfil, aquelas que estão mais próximas da solda, sofrem um aquecimento e depois elas tendem a resfriar lentamente. Então, esse processo de variação lenta, né, da temperatura de algumas partes do perfil ali que estão em contato com a solda, acabam gerando tensões residuais. No caso aqui do perfil I, esse é o panorama das tensões residuais na mesa ou na alma do perfil,
E esse aqui é o panorama das tensões residuais na mesa do perfil e soldado, tá bom? Essas figuras vocês conseguem ver a discussão sobre elas lá no livro do professor Facuri, tá bom? Se a gente pensar agora nos efeitos que as tensões residuais têm no comportamento estrutural de um elemento em aço, a gente vai ter um gráfico parecido com esse aqui, ó. Imagine que a gente está ensaiando a tração, uma chapa de aço, uma tira de aço em que foi feita em que ela foi unida por duas chapas com um cordão de solda, né? As duas chapas foram unidas por meio de um cordão de solda. O que é que acontece? Pensando aqui no diagrama elastoplástico, né? No diagrama elastoplástico, o diagrama tensão-deformação do nosso material deveria ser desse tipo aqui, ó, tá? Um regime elástico linear em que a inclinação dessa reta é o nosso módulo de elasticidade do aço, igual a 20.000 kN por centímetro quadrado, seguido por um patamar, né, de escoamento. Acontece que, como na nossa seção transversal ali próxima à solda, nós temos tensões residuais, se eu analisar um pontinho infinitesimal aqui, ó, um pontinho infinitesimal na parte central da nossa chapa, aquele pontinho que já tem tensões residuais de tração, aquele pontinho lá no centro da chapa que já possui tensões residuais de tração. Então, o que é que acontece? Esse pontinho aqui central da nossa chapa, ele vai experimentar tensões de escoamento de forma prematura em comparação com outras partes do perfil, tá? Em comparação com outros pontos infinitesimais da chapa. Então, se nós apresentarmos aqui o diagrama tensão-deformação desse nosso elemento estrutural que foi feita uma solda, nós vamos ter um gráfico mais ou menos desse tipo aqui, ó. O trecho elástico linear, seguido por uma redução, tá? Uma redução nessa parte inicial do trecho de escoamento, do patamar de escoamento. Essa redução que nós temos aqui, ó, é justamente a nossa tensão residual, ou seja, quando o nosso material atingir uma tensão igual a tensão de escoamento menos σr, tem início essa parte não linear do diagrama tensão-deformação, tá? Essas imperfeições de material, por causa das tensões residuais, elas devem ser inseridas, né? Elas devem ser inseridas diretamente nas equações de dimensionamento dos nossos perfis, seja a tração, seja a flexão, seja a compressão e assim por diante, tá? Tendo em vista que as tensões residuais inserem ali uma imperfeição de material no nosso perfil, que de acordo com a teoria, né, a teoria clássica que a gente vê lá na resistência dos materiais, ela não seria contemplada de forma direta, tá bom? Então, gostaria de agradecer a todos. Acho que vocês já devem ter percebido que esse aqui é um novo modo de apresentação que eu ainda estou testando. Espero que vocês tenham gostado. Peço também que vocês façam seus comentários citando, né, comentando se vocês gostaram ou não do vídeo, se gostaram da nova abordagem, tá bom? No mais, se cuidem e fiquem com Deus. Abraço a todos.